Olá de novo, sou eu aqui, Danilo Pellegrino, fisioterapeuta, e hoje eu vou conversar um pouquinho do nosso primeiro pilar que a gente conversou lá no outro vídeo, o movimento. É claro que quando a gente vai falar, a gente não consegue desmembrar o movimento, a anatomia e a biologia sozinho, cada um interfere no outro. Mas eu vou falar exclusivamente do que a nossa capacidade motora, a nossa capacidade de movimento interfere na nossa saúde geral, como a gente estava falando antes lá, uma ideia de qualidade de vida. Então, o nosso corpo ele tem uma capacidade, uma liberdade articular, de mobilidade muito grande. Porém, hoje em dia a gente vive sentado em cadeira, a gente vive sentado numa sociedade muito sedentária, onde a gente se desloca de carro, de transporte público, a gente vive no sofá, as cadeiras que não nos permitem ter mais a capacidade motora que os nossos amigos ancestrais tinham lá atrás. Então, por exemplo, a nossa capacidade de ficar de cócoras, ela é muito importante. Ela pode ser uma ideia de saúde muito grande para os nossos membros inferiores. A capacidade de se manter de cócoras ou ajoelhado como um samurai, por exemplo, ela dá toda uma amplitude de movimento muito importante que vai ajudar os nossos joelhos, os nossos tornozelos e o nosso quadril a se manterem saudáveis e trabalhando numa amplitude de movimento organizada, a quais eles tiveram que ser feitas. Alguns estudos, principalmente em 2016, a gente teve uma revisão sistemática muito grande, onde foi se mostrado que quanto menos atividade física a gente faz, quanto mais tempo a gente passa sentado, principalmente, maior a nossa chance de morrer de qualquer doença ou de ter dor em qualquer articulação. Então, o primeiro pilar que a gente vai trabalhar aqui é movimento. Então, trabalhar em cima das posturas como o cócoras, em cima das posturas ontogenéticas, que são aquelas posturas que a gente aprende a caminhar desde bebezinho. Então, quando a gente começa a rolar, depois a gente começa a ficar sentadinho, depois a gente começa a engatinhar, eu fico em pé, eu fico em cócoras e eu começo a correr, né? Então esse trabalho, esse campo motor, que já é um programa que já está lá dentro do nosso cérebro, lá no nosso córtex pré-motor, no nosso córtex motor, pode nos ajudar a recordar e a acordar de novo algumas musculaturas que durante o nosso dia a dia ficam todas estagnadas, principalmente porque a gente fica num posicionamento muito imóvel, sentado durante muito tempo no trabalho, dormindo 8 horas por dia, chegando em casa e ficando no sofá para descansar, né? Dentro da nossa biologia, que a gente estava falando, né? Um pouquinho da anatomia junto, a nossa anatomia, a nossa biologia como espécie foi feita para se deslocar de 5 a 15 quilômetros por dia. Isso tem estudos já mostrando que pessoas que costumam correr por volta de 20 quilômetros semanais, que é pouca coisa, conseguem ter um aumento do disco intervertebral, ou seja, movimento, correr, caminhar, traz saúde para o meu disco vertebral, faz com que esse disco fique mais forte, fique mais firme e eu evite de ter, por exemplo, uma ciatalgia ou uma hérnia de disco. Tá? Então, o nosso corpo existem várias estruturas que nos mostram que a gente foi feito para se deslocar longas distâncias. Tendão de Aquiles longo, que nem do canguru, ou que nem de felinos, cavalos. O ligamento nucal, que faz com que a gente mantenha a cabeça estática na hora que a gente está se deslocando ou gerando movimentos, certo? Então, um dos primeiros trabalhos que a gente vai tentar fazer na nossa sessão é ganhar mobilidade, ganhar liberdade articular, alongar ou tirar tensões de alguns grupos musculares importantes, começar a trabalhar deslocamentos dentro do nosso dia a dia, para que eu deixe o meu sistema físico, o meu sistema músculo-esquelético, com um trabalho legal, fazendo aquilo que a natureza mudou a gente durante milhões de anos para conseguir chegar aqui e ter uma estrutura muito legal. Beleza? Esse é o nosso primeiro pilar, é o pilar do movimento, e a gente vai conversar sobre os outros daqui a pouquinho. Valeu, gente! Até mais!